Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Rômulo Fioravante. Eu estou aqui para estar compartilhando uma palavra de Deus ao teu coração. Tenho certeza que esta palavra, assim como trouxe conforto ao meu coração, o Espírito Santo de Deus também trará conforto ao seu coração. Amém? Eu quero compartilhar um texto com vocês que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 6. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 8, texto muito interessante, que diz o seguinte: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Versículo 17. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém, queridos. Olha que interessante. Nós vemos aqui que existia uma guerra entre o exército arameu, liderado pelo rei da Síria, e o exército de Israel. E é interessante porque nós vemos que todas as vezes que o rei da Síria ele planejava acampar em algum lugar para atacar o exército, Deus revelava a estratégia do rei da Síria, revelava a Eliseu. Eliseu ia e orientava o rei de Israel para que não passasse por aquele local. E isso aconteceu por várias vezes, até o momento em que o rei da Síria ele ficou furioso. Ele ficou muito furioso. Ele ficou tão nervoso que ele chegou a acreditar que alguém que fizesse parte do seu exército estaria dando informações para ele, para o rei de Israel. E essa parte que é interessante, porque um dos conselheiros do rei da Síria, ele diz: Não, rei, não existe ninguém do lado deles. Não existe ninguém do exército que está dando informação. Não é nenhum de nós. O Senhor não foi traído por nenhum de nós. Acontece que quem passa informações para o rei de Israel é Eliseu. Porque Eliseu está aqui. Ele está em Israel. E tudo aquilo que o Senhor planeja, Deus revela a ele. É interessante essa outra parte, porque o conselheiro diz assim para o rei da Síria: até aquilo que o Senhor fala em seu quarto, Deus revela a ele. E aí ele falou: pronto. Aí ele ficou mais doido ainda. Ele disse: então eu quero saber aonde é que está Eliseu.
E aí foram, procuraram e disseram ao rei: ele está em Dotã. O rei então envia um exército para lá, muitos soldados, muitas pessoas, e eles cercam aquele lugar onde Eliseu estava, juntamente com o seu servo. E é esse ponto, queridos, esse ponto que eu quero falar com você. Porque, queridos, o que eu quero falar para você nesta noite, ou neste dia, ou nesta manhã, não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas o que importa é que você mude o seu campo de visão. O que eu quero pedir para você hoje é que você mude o seu campo de visão. Porque no texto que nós lemos, aquele rapaz que era auxiliar de Eliseu, quando ele acorda pela manhã, que ele vê aquele exército, aquele monte de gente cercando o local que eles estavam, ele ficou desesperado. Ele ficou desesperado, porque onde ele olhava, ele via aqueles soldados do exército inimigo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você também já não ficou desesperado? Ou talvez você esteja desesperado diante de uma situação, de um problema, que você olha de todos os lados e você não enxerga a saída. Você não vê o escape. Tantas situações que podem muitas vezes nos deixar desse jeito. Imagina para um pai de família que fica desempregado. Da onde vai tirar o sustento? Imagine pai e mãe que tem os seus filhos com vícios de drogas, bebidas e tantas outras situações, um diagnóstico médico, por exemplo. Uma pessoa que pega o resultado de um exame e o diagnóstico é de uma doença gravíssima. Muitas vezes nós nos pegamos em situações, em momentos que nos deixam, ou aparentemente nos deixam sem saída. Foi exatamente isso que aconteceu com esse servo de Eliseu. Ele olhou e o que ele via era o exército do inimigo à sua volta. E aqui ele fica desesperado e ele vai falar com Eliseu. E é interessante, queridos, porque aqueles que confiam no Senhor, que têm convicção em quem confia, que tem convicção em quem crê, como se comporta diante das dificuldades? Porque Eliseu ficou tranquilo e disse para aquele rapaz: ei, não tenha medo, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que esses que você está vendo. E aí Eliseu ora e diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E imediatamente os olhos do servo se abriram, ou seja, mudou-se o campo de visão. Saiu do campo de visão natural para um campo de visão espiritual, para um campo de visão do sobrenatural. É esse tipo de visão que eu e que você temos que ter. É esse tipo de visão que nós temos que ter, porque é essa visão que o Senhor nos dá. Porque muitas vezes nós pautamos as nossas vidas em situações, em circunstâncias. Não. Espera aí. Deus tem a solução para o meu e para o teu problema. Deus tem o escape. Deus tem provisão para a tua vida. Deus tem libertação, Deus tem restauração, Deus tem transformação para a tua família, para os teus filhos, para o teu emprego, para o teu sustento. A nossa provisão vem de Deus.
O nosso socorro vem de Deus. Não há situação que Deus não possa nos tirar. Não há situação que Deus não possa mudar. Não há situação que Deus não possa transformar. Porque Deus tem o poder de transformar maldição em bênção, tristeza em alegria. Deus é capaz, Deus é poderoso para dar frutos no deserto. Por isso, eu quero te incentivar a continuar confiando, a continuar crendo. E quero te desafiar a mudar o seu campo de visão. Não paute a sua vida por circunstâncias, por dificuldades que o mundo está atravessando nos dias de hoje, nos dias atuais. Porque mesmo diante de toda essa dificuldade, Deus continua no controle. Nada foge do controle do poder de Deus. Por isso, mude o seu campo de visão. Enxergue com os olhos da fé. Enxergue com os olhos espirituais e veja o sobrenatural. Veja a provisão de Deus chegando sobre a tua vida. Veja a provisão de Deus chegando sobre a tua casa. Porque a provisão de Deus virá sobre a tua casa, sobre a tua família, conforme as tuas necessidades. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde você e a tua família. Que o poder de Deus esteja sobre a tua casa. Que a unção do Espírito Santo venha impactar a sua vida e mudar. Mudar de uma maneira extraordinária. Onde as pessoas, quando olharem para você, vão perceber a transformação, mesmo sem você falar nenhuma palavra. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um forte abraço.